Mas antes da gente falar sobre esse personagem, na verdade, a gente vai abordar um aspecto da vida desse personagem que a gente queria tirar lição para nossas vidas, né? Queria parar um pouquinho para analisar o que a gente pode aprender em relação especificamente a esse ponto da vida desse personagem e dessa forma, quem sabe, nos confortar, né? Nos reanimar, nos reavivar, nos revigorar, né? Diante dos nossos desafios, tanto na igreja como na vida em geral. Mas antes de entrar propriamente nos méritos, né, digamos assim, da nossa meditação, eu queria fazer aqui uma pergunta para vocês. Eu imagino que todos nós aqui conhecemos alguém com o seguinte perfil, que é aquela pessoa que é desenrolada. Imagina aí uma pessoa desenrolada, que a gente chama aqui no Ceará, né? Imagina aí uma pessoa que é pau para toda obra, bombril, mil e uma utilidades, né? Aquela pessoa que você lança o desafio e a pessoa vai lá e não quer saber qual é, vai lá e faz. E mesmo que a pessoa não faça, ela aceita e pelo menos tenta, né? Mas a gente conhece pessoas assim na nossa igreja, né? No ciclo de convivência da igreja. A gente conhece pessoas assim no trabalho, na família. São aquelas pessoas que parecem que têm um algo a mais, né? Elas têm uma espécie de facilidade por algum motivo, é o que parece para mim, né? Mas, enfim, são pessoas que são competentes, capacitadas, pessoas eficientes, né? São pessoas eficientes, né? Gabaritadas, por assim dizer, né? São capazes de passar tipo, por qualquer teste. Eu imagino que enquanto eu estou aqui descrevendo as qualidades, você deve ter imaginado aí em algumas pessoas, né? E aí, entre essas pessoas, entrando agora no nosso personagem bíblico, a gente tem um personagem maravilhoso que representa tudo isso. E essa pessoa é o profeta Daniel, né? Por isso que eu brinquei dizendo que era um personagem que a gente não conhecia, né? Daniel. Quem foi Daniel, né? O que a gente pode aprender com ele e o que nos chama a atenção no registro bíblico dele? A verdade é que muita coisa chama a atenção sobre a vida de Daniel, né? Mas eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no capítulo 1 de Daniel. Capítulo 1, por favor. Daniel, capítulo 1. Chama atenção para o versículo 3 e 4. E aí eu estou vendo aí alguém folheando a Bíblia, né? Daniel, capítulo 1. Versículo 3, 3 e 4, né? Perdão. Versículo 3 e 4. Eu falei 4, né? Mas é 3 e 4. Na minha versão, na NVI, diz assim: Depois, o rei ordenou a Aspenaz, que era o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. No final do versículo 5, diz que eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Pula agora para o versículo 18. Versículo 18 diz o seguinte: ao final do tempo estabelecido, ou seja, ao final dos 3 anos, né? Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Ok, terminamos aqui por enquanto. Qual é o aspecto aqui da vida de Daniel que a gente quer abordar nesse momento aqui, segundo os versículos, baseados no versículo que a gente acabou de ler? A gente queria falar um pouquinho sobre os talentos de Daniel. O quão Daniel era talentoso, né? E está nessa perspectiva aí que a gente fez a introdução da pergunta sobre as pessoas capacitadas, gabaritadas, desenroladas, né? Mas quem foi Daniel? Daniel, ele era um rapaz que pertencia à nobreza de Judá, né? Ele era da tribo de Judá.
E Daniel, ele era um príncipe, né? Ele era aí no próprio versículo 3 diz que ele pertencia à família real lá de Judá. Então, Daniel, ele era da elite, né? Ele era rico. E além de rico, também ele tinha alguns privilégios. Ele cresceu, ele teve a sua infância e adolescência, né? Sendo educado na tradição da cultura judaica, né? A gente não consegue dizer com certeza se Daniel, desde criança, ele viveu de maneira pura sua religião no sentido da prática e da crença. Mas a gente sabe que pela história dele, em Babilônia, ele testemunhou por toda a sua vida dessa fidelidade a Deus e por ser um verdadeiro adorador, né, por assim dizer. De fato, ele pode até não ter sido o grande, uma pessoa fiel até ali a sua adolescência, no sentido mais puro da palavra, né? Mas, com certeza, no mínimo, Daniel se converteu no caminho para a Babilônia, né? Porque ele se tornou quem ele se tornou. Tem algumas informações interessantes, porque, segundo a minha pesquisa, né, digamos assim, Daniel foi levado em cativeiro, né, para a Babilônia quando ele tinha 17 anos de idade. E uma informação interessante é que ele não voltou para Judá, não voltou para o povo de Israel. Daniel viu os 70 anos lá se cumprindo a profecia, onde prometeu-se liberdade e retorno, né, para a Babilônia, retorno do exílio. Daniel viu os filhos de Israel voltando da Babilônia, mas ele não voltou. Por que ele não voltou? Ele já estava com mais ou menos 87 anos. Então, devido à idade e à distância que era da Babilônia para Judá, ele não tinha mais condições físicas de fazer a viagem. E Daniel viveu tudo que ele viveu, fez tudo que ele fez, escreveu as profecias tão importantes para nós, mas ele não conseguiu voltar do exílio. Ele permaneceu lá até o fim da sua vida. Eu acho interessante essa observação, né? Ela traz um pouquinho de reflexão para a nossa vida. Mas Daniel acompanhou todo o processo, se viu de conforto para o povo de Deus, e ele viu, né, o povo voltando de lá. Mas gostaria de considerar outras coisas aqui. Por exemplo, no momento em que Daniel foi retirado de Judá, foi retirado do povo de Israel, quem liderou essa busca, digamos assim, essa visita não muito agradável ao povo de Israel foi justamente Nabucodonosor. Só que naquele momento Nabucodonosor não era rei. Nabucodonosor era príncipe, era filho do rei. Seu pai era o rei naquele momento. Mas enquanto ele estava lá na visita, chegou a notícia que seu pai tinha morrido. E então ele precisava correr para assumir o trono. E aí, em meio àquela visita, Nabucodonosor acabou sendo naturalmente colocado, ou seja, recebeu o que era direito, né? Que foi se tornar o rei da Babilônia. E ali aconteceu, em meio àquela visita, justamente essa tomada, né? Esse exílio, né? Em que foi levado várias pessoas, entre essas pessoas, Daniel e seus 3 amigos. Irmãos, Daniel viajou por pelo menos 2 meses de Israel até Babilônia. Daniel viajou a pé 1.500 quilômetros, junto com o exército babilônico. Os estudiosos bíblicos dizem que provavelmente ele fez esse caminho a pé. 1.500 quilômetros durante mais ou menos 2 meses. Foi por isso que eu falei antes que a gente não tem certeza se Daniel já vivia uma vida de pureza, né, espiritual, ou se nesse caminho ele se converteu e entendeu alguma coisa, porque ele era orientado, ele era doutrinado, ele era ensinado sobre as verdades bíblicas, né? E eu fiz uma pesquisa, eu descobri que essa distância de 1.500 quilômetros, ela é mais ou menos a distância de Horizonte, onde eu estou, a Brasília. Então, Daniel viajou equivalente a sair de Horizonte, chegar pertinho de Brasília, e esse trajeto levou mais ou menos uns 2 meses, né? Então, ele teve muito tempo para pensar em tudo que estava acontecendo. E ele também teve a influência de Jeremias. Acredita-se que Daniel escutava os ensinamentos de Jeremias, do profeta, né? Então, são informações que nos fazem entender que Daniel tinha entendimento e esclarecimento suficiente sobre as questões espirituais, certo? Mas
Daniel chegou em Babilônia, e quando chegou em Babilônia, Daniel se destacou, conforme as passagens que a gente viu, né? O rei convocou ali os nobres que estavam sendo ali escravizados, porque havia o costume na Babilônia de que quando o rei buscava alguém de alguma nação, ele pegava os mais inteligentes, eles pegavam os que tinham alguma coisa a oferecer no sentido de serviço, né, de boa qualidade. E Daniel estava entre esses. Então o rei convocou, não estava só Daniel e os três lá, né, os amigos de Daniel, eles estavam juntos com outro grupo de pessoas também na mesma qualificação que eles, né? Também nobres, também inteligentes, também desenrolados, né? Como eu usei essa palavra no início da pregação. Só que aconteceu uma coisa muito interessante com Daniel e os seus três amigos, né? Eles se destacaram dos outros. E nesse destaque eu achei interessante porque eu não sei se vocês já se sentiram curiosos em relação ao termo no momento em que diz na Bíblia, aqui no versículo 20, que eles eram 10 vezes mais sábios. Eu fiquei imaginando, como é que você sabe que a pessoa é 10 vezes mais sábia que a outra, né? Como é que faz esse cálculo? E aí eu fiquei curioso, fui pesquisar um pouco mais, e eu descobri que isso significa que é no sentido de que a pessoa é muito mais, sabe muito mais, né? Tem uma fluência maior. Então, imaginando essa situação, eu pensei o seguinte: Daniel, durante esses 3 anos de treinamento, ele recebeu aulas de matemática, astronomia, arquitetura, ele estudou sobre adivinhação, sobre astrologia, sobre a mitologia pagã babilônica, ele estudou sobre história, ele estudou sobre magia, inclusive, né? Porque ele estava nessa classe aí que diz que é a classe dos encantadores e magos, né? Então ele estava nessa classe. E ele também foi convocado a aprender pelo menos mais uns 3 idiomas, né? Que era o acádio, o sumérico, além do próprio hebraico e aramaico, que já era mais próximo dele, né? Então, ele era um cara poliglota, que dominava basicamente todas as matérias científicas e ainda teve que se apropriar do conhecimento profano, digamos assim, da Babilônia. Então, o homem era um intelectual e muito gabaritado. Aí eu fico imaginando que quando disse que ele é 10 vezes mais inteligente, eu imagino assim, foi dito que o rei Nabucodonosor, quando passou os 3 anos, chamou esse pessoal que estava nesse treinamento e foi fazer um teste com eles, né? Então eu imagino que quando diz que Daniel era 10 vezes mais inteligente que os outros, eu imagino que o rei é, fazia uma sondagem lá, oral, e perguntava sobre colocava um problema lá de matemática para ser resolvido, né? E eu imagino que o primeiro que respondia era Daniel. Eu imagino que o rei perguntou sobre a história da Babilônia e o primeiro que dava a resposta era o Daniel. Eu imagino ainda que o rei começou a falar em um desses idiomas aí e, ao começar a falar em um desses idiomas, quem começou a dialogar com o rei nesse idioma foi Daniel, o primeiro, e o mais fluente. Então, eu entendo que nessa sondagem do rei, tudo que o rei propunha, Daniel era o que se destacava junto com seus 3 amigos hebreus, né? Então, nesse sentido, eu entendo que Daniel se destacou porque ele era a pessoa mais gabaritada. Quando você vai mais à frente, lá no capítulo 6, versículo 3, diz assim: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por sua grande qualidade que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Aqui, a gente vê aqui o auge, né, dessas qualificações de Daniel. Já tinha passado o tempo, né, aqui no Daniel 6:3 já tinha passado várias situações, mas é interessante destacar que que Daniel ele sempre se colocou dessa forma como cabeça, né, como é promessa lá em Deuteronômio, em Levítico, né, cabeça e não cauda, né? Ele estava sempre na ponta, sempre em cima, por uma qualificação especial que ele tinha, né? É, Daniel se tornou estadista. Para a gente entender o que é estadista, é simples. Ele se tornou uma espécie de governador, de político, de administrador da Babilônia. É como se hoje um adventista do sétimo dia chegasse nos Estados Unidos e se tornasse lá um ministro de Estado importantíssimo. É mais ou menos isso que Daniel se tornou lá na Babilônia. Ele também era consultado pelo rei para poder ver o que era mais prudente fazer em relação às decisões que precisavam ser tomadas. E olha que ironia. Ele foi
Daniel era um escravo, né? Com todas essas qualidades, ele era um escravo. Mas dentro dessa questão dele ter sido escravo, ele acabou se tornando conselheiro do rei, de tão importante, inteligente e fluente que ele era. Ele demonstrou uma autoridade tão grande no sentido de propriedade de conhecimento que ele se tornou conselheiro daquele que o levou como escravo. Só que tem uma coisa mais importante que isso. Daniel, no meio de tudo isso, ele ainda era profeta, que é o que chegou para nós, né? O mais importante, talvez, para nós é o fato de ele ter sido profeta e ter, por exemplo, nos dado a maior profecia da Bíblia, que é a da estátua lá, né? E é uma profecia importantíssima que nos aponta para o tempo que nós vivemos e para o que falta para que o reino eterno seja estabelecido. E eu queria só fazer uma observação, porque a palavra profeta, quando a gente pensa na palavra profeta, parece assim alguém único, especial e exclusivo, né? Mas na época de Daniel tinha um sentido para além do que a gente tem hoje. O que a gente acredita hoje é o que é mesmo. Mas tinha um detalhe: profeta, basicamente, era alguém que falava em nome de outra pessoa. Então, o profeta ele era um mensageiro que falava em nome de outro. Então, nesse sentido, Daniel falava em nome de quem? Do próprio Deus, né? E aí, nesse sentido, eu queria trazer para as nossas vidas e dizer que nós todos podemos ser profeta na vida de alguém. Olha que grandioso, né? Que maravilhoso. Na nossa pequenez, na nossa limitação, mas sendo fiéis e independente da circunstância, a gente pode ser profeta na vida de alguém, porque a gente pode trazer essa mensagem dessa pessoa que não é uma pessoa qualquer, né? É a pessoa que é o nosso santo Deus. E Daniel, para além de tudo isso, Ellen White tem uma citação que diz o seguinte, ó: o mais importante de tudo, né? A aprovação de Deus era-lhe mais cara que o favor do mais poderoso potentado da terra. A aprovação de Deus era mais cara mesmo que a própria vida. Ele se determinou a permanecer firme em sua integridade, fosse quais fossem os resultados. Então, Daniel, acima de todas essas qualidades dele, ele guardava o sentimento de fidelidade, de firmeza e de integridade diante de Deus. Ele decidiu, tomou a decisão de ser fiel a Deus, independente do que acontecesse a ele, independente dele ser o ministro da maior nação do mundo, independente dele ser o mais inteligente entre aqueles, independente de toda a circunstância que envolvia aquilo, Daniel tomou a decisão de ser firme e fiel a Deus. Aí eu coloquei aqui na minha anotação, bem grandão assim, que currículo, né? Que currículo que Daniel tinha, né? E que a gente vai dizer invejável, né? Quem não queria um currículo desse, né? Com tamanha qualificação. Mas eu queria chamar a atenção o seguinte: Daniel, ele usou os talentos dele, ele usou as qualificações dele para honrar a Deus. Foi uma firme decisão dele. Ele usou os talentos para honrar a Deus. E aqui está a grande lição que a gente pode compartilhar aqui nesse primeiro momento do nosso dia, né? Usar as qualificações e talentos que nós temos para honrar a Deus. Foi o que Daniel fez. Aí eu tenho aqui alguns questionamentos, né? Qual é o seu talento? Quais são os seus dons? Quantos dons e talentos você tem, né? O que é que você tem feito com esses talentos? Você tem servido através dele na igreja, na sua casa, no seu lar, no trabalho, enfim, nesse mundão aí, né? Porque os nossos talentos eles são para ser usados para a honra de Deus. Então, ele não precisa ser só na igreja. Ele tem que ser na nossa vida, né? As pessoas têm que enxergar em mim, através das minhas obras, que se reflete aqui nos talentos que a gente está falando mais diretamente, mas a partir dos meus talentos eu preciso servir. Então, como você tem usado para servir, né? Como você tem usado os seus talentos para servir? Você tomou alguma iniciativa no sentido de se qualificar para aperfeiçoar o seu talento para servir? Eu vi a irmã pedindo oração aí porque precisava dar um estudo bíblico e não se sente qualificada, né? Então, a gente viu o irmão Dilene dizendo com todas as letras, né? Se Deus chamou, desqualifica. E é isso mesmo, né? Mas aí eu pergunto aqui, qual é o talento que importa, né? Qual é o talento que importa? Quando a gente fala em talentos na igreja, a primeira coisa que vem à mente é a pessoa que vai lá na frente pregar, que está fazendo aqui o que eu estou fazendo aqui agora, né? Fulano é talentoso porque prega, fulano é talentoso porque canta, fulano é talentoso porque dá estudo bíblico. Mas os talentos, eles não se resumem a esses três exemplos, né?
Eu gosto muito de citar o exemplo de... vocês também vão ter a referência de alguém que na igreja, quando você chega na igreja, você é recebido com um sorriso, com as boas-vindas, com um apertar de mão e com um olhar no olho que te traz alegria e conforto, né? Então, esse talento daquele irmãozinho e daquela irmãzinha que estão lá na porta da igreja com a mão estendida, sorrindo para você, é um talento que pode fazer muita diferença na vida de muita gente. E, dadas as suas proporções, ele é tão importante quanto o talento de pregar. Só que ele precisa ser usado, né? Porque se ele não for usado, ele não vai fazer diferença na vida de quem está, nem na vida de quem tem o talento, nem na vida de quem poderia receber os benefícios, né, do serviço desse talento. Mas, independente de quantos talentos você tenha, independente de você ser um Daniel que era fluente em tudo, né? Em tudo que era ciência, inteligência, sabedoria, o homem era completo, né? Daniel era completo. Daniel tinha uma inteligência acima, muito acima da média. E aí, quando eu estava estudando sobre essa mensagem, me veio um sentimento assim de pequenez. Eu não sei se vocês se sentiram enquanto eu falava, né? Porque eu acho que é até normal. Mas, poxa, Daniel era muito inteligente, Daniel era muito desenrolado, Daniel era muito acima. Eu não tenho como eu chegar aos pés de Daniel, porque Daniel era próximo da perfeição. E aí, às vezes, a gente pode, nesse sentido, se for nessa linha de pensamento, a gente pode desanimar e acabar não fazendo nada. Porque o que eu concluí é que os meus talentos não chegam aos pés dos talentos de Daniel. Os meus talentos são totalmente limitados e abaixo no sentido no sentido de comparação a quem Daniel fez, a quem Daniel foi e o que Daniel fez durante toda a sua vida, né? Só que aqui eu queria deixar aqui o centro na mensagem de hoje, né? Quando a gente parou aqui para analisar os aspectos dos talentos de Daniel, não foi para você se sentir a pessoa mais desqualificada do mundo, não. Também não foi para que você se comparasse com Daniel. A intenção aqui é não se compare, se inspire em Daniel. Vou repetir, não se compare, se inspire. E a inspiração que você precisa tirar de Daniel é justamente no sentido de usar os seus talentos, de usar as suas habilidades para, a partir de uma firme decisão, servir a Deus. É isso que a gente precisa tirar de lição da vida de Daniel. Não se compare, se inspire. E a partir dessa inspiração, de quem foi Daniel, de como Daniel usou seus talentos, você pode, sim, honrar a Deus nas devidas proporções, tal qual Daniel o fez. Meu irmão, deixa eu só abrir aqui um parênteses, faltam 2 minutos e eu preciso mais de uns 5. Eu posso passar uns 5 minutinhos, vocês deixam? Beleza. Então, o que acontece? Quando a gente pensa nos talentos, a gente lembra da parábola que Jesus contou, lá em Mateus 25, do 14 ao 30, onde ele deu 5 talentos para... onde existia um senhor lá rico, dono de uma grande propriedade, e ele deu 5 talentos para um homem, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. E aí ele deu um tempo para aquelas pessoas, e depois de um tempo esse senhor rico, né, voltou e pediu contas desses talentos que ele foi dado. E o que a parábola diz? O que a história nos diz? Que o que tinha 5 talentos, e aqui eu acho não, tenho certeza que Daniel não tinha 5 não, Daniel tinha 10, né? Mas Daniel certamente estava nessa classe dos 5 talentos, né, dos mais fluentes. Esse homem que recebeu os 5 talentos dobrou e entregou 10, né? O outro que tinha 2 dobrou esses talentos e entregou 4. Mas o que tinha 1, por algum motivo, não multiplicou o seu talento e permaneceu com o único talento que ele tinha. E aí eu fiquei curioso para saber um pouco mais sobre esses talentos e eu fui pesquisar um pouco e eu descobri que um único talento ele equivale a aproximadamente 6.000 dias de trabalho. 6.000 dias de trabalho. E aí eu fui fazer um cálculo a partir de um salário mínimo, certo? E aí eu fiz um cálculo aqui e esses 6.000 dias de trabalho, ele equivale a aproximadamente 363 mil reais. Um único talento. Mas aquele homem que recebeu esse talento não multiplicou, não conseguiu multiplicar. O que eu queria deixar aqui com essa informação e de mensagem especial para nós? É que mesmo que você se sinta uma pessoa que não tenha tantos talentos, mesmo que você tenha, sei lá, um único talento, eu queria que você entendesse que o seu talento é muito valioso, muito valioso.
Se você tiver um único talento e você usá-lo para a glória de Deus, pode ter certeza que ele vai ser, o nosso Deus vai ser glorificado. Porque um talento que seja, a partir desse cálculo que eu acabei de fazer para vocês, pode ter certeza, o seu talento, se for o único talento, ele é muito valioso. E se ele for usado para a honra e glória de Deus, o nosso Deus vai ser glorificado. E aqui eu termino, e fica aqui o apelo e a certeza de que, se Deus está conosco, e se nós usamos os nossos talentos para a honra e glória dele, pode ter certeza que, assim como Daniel conseguiu passar sua vida em serviço e glorificando o nome de Deus e testemunhando do amor de Deus, nós, nas devidas proporções, seremos o Daniel na nossa casa, seremos o Daniel na nossa rua, na nossa igreja, na nossa cidade. E eu espero e eu peço ao nosso Deus que ele continue nos usando, nos abençoando e nos fazendo cada vez mais protótipos de Daniel, né? Seguindo o exemplo de Daniel. Tá, ok? Convido nesse momento a gente para fazer uma oração final e agradecer a Deus por esse momento. Oremos. Senhor Deus, quando comparamos as nossas qualidades com as qualidades do profeta Daniel, podemos nos sentir até inferiores e incapazes. Mas a ideia aqui é não se comparar, mas se inspirar em quem Daniel foi e o que ele fez para honrar o teu nome. Que nós possamos, assim como Daniel, honrar a ti através daquilo que está ao nosso alcance. E que possamos nos dedicar ao teu serviço, testemunhar do teu amor e fazer com que a tua graça resplandeça sobre esse mundo que segue um rumo de perdição e de complicações em relação ao pecado. Abençoa as nossas vidas, nos protege, continua nos guiando, abençoa esta sala, abençoa cada família aqui representada. Te entregamos, em nome de Jesus. Amém.